Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Sim, senhora, já estamos a gravar então, pessoal, bom dia. Hoje houve aqui uns problemas técnicos com o meu PC, isto tem que ser via telemóvel, daí ter aqui a tenda de capismo atrás de mim, como diz a Maria Germano. Bom, hoje é um tema um bocado, este é um facada especial, vamos falar um bocadinho daquilo que está, enfim, que é uma das consequências do Covid, não só do Covid, mas que agora está claramente a piorar, que é esta questão da exclusão social. Temos connosco a Maria Germano, a Ana Lúcia e o Rui Santos, e eu ia começar ao Rui Santos, que é um entendido na matéria, pelo facto de estar a estudar exatamente estas questões da exclusão social, para ele me fazer uma resenha mais ou menos assim abreviada, para aí 5, 6, 7 minutos no máximo, o que é para tu me dares um conceito do que é a exclusão social, porque as pessoas podem pensar que a exclusão social é uma coisa, mas a exclusão social abrange muito mais coisas, não é só o sem-abrigo, nem a pessoa que não tem rendimentos, não é? Isto é muito mais abrangente. Sim, sim. Opa, antes de mais, olha, obrigado mais uma vez pelo convite, cumprimentar aqui o resto do painel, que depois está bem composto, sem dúvida, e tirando o Braga ali da tenda de campismo, mas isso é um mal que temos que levar, mas pronto, faz parte dos programas. Não, não me faças de mim um entendido na matéria, eu apenas estou a estudar uma parte disto há pouco tempo, e acho que isto é um tema demasiado vasto para ser levado assim com muita leviandade, e apenas pensarmos que isto está ligado aos RSIs e pouco mais que isso. Pronto. Sendo assim, a exclusão social. A exclusão social engloba desde já aquelas pessoas que não estão incluídas na sociedade, não estão inseridas na nossa sociedade, não se conseguem integrar na nossa sociedade, não é? Seja uma única pessoa, um indivíduo que seja só, ou mesmo uma parte de um grupo social. Há também quem faça uma certa distinção entre desigualdades e exclusão. Há outros que englobam, há autores que englobam tudo no mesmo pacote, há quem faça essa distinção, isso depois já tem a ver com um estudo ainda mais aprofundado, que acho que para aqui agora não nos interessa muito estar aqui a abordar esses dois conceitos em separado, mas pensar que faz tudo parte do mesmo bolo, que é mais fácil. Ou seja, a exclusão social é uma trajetória descendente, como se costuma dizer, que se verificam sucessivas rupturas na relação entre o indivíduo e a sociedade, não é? São várias vulnerabilidades cumulativas, não é? Que constituem barreiras à inserção desses indivíduos ou grupos sociais, não é? Ou seja, um dos mais básicos que nós podemos ter, às vezes, pode ser a falta de acesso à educação, a falta de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que, independentemente de ser livre ou toda a gente, ou todas as pessoas terem direito, por vezes esse direito é negado, basta medido por vezes à zona de onde vem, ou ao aspecto que possam ter, e tudo mais. Existem também vários tipos de exclusão social, de exclusão económica, social, cultural, patológica, já disse cultural, não já, peço desculpa, e também de autoexclusão, e esta de autoexclusão aqui incluem-se as pessoas que têm comportamentos aditivos, toxicodependentes, alcoólicos, prostituição, são pessoas que elas próprias, pela vida que têm, se auto-excluem logo da sociedade, e a própria sociedade também os mete de parte. Existem grupos realmente que são mais vulneráveis a esta exclusão social. Os empregados de longa duração, pessoas com deficiência, famílias monoparentais, mulheres, ainda tanto se fala dos direitos das mulheres, e amanhã comemora-se o Dia Internacional, mas ainda continua a ser um dos grupos com uma grande taxa de exclusão social. Peço desculpa de haver aqui um terremoto de brincadeiras caninas, isto às vezes não é fácil. E as características... Se calhar os teus bobis estão-se a queixar da exclusão social que tu provocas neles. Estão a ter aqui um bocadinho de exclusão canina, mas agora não pode ser, já tiveram o tempo deles, antes de começarmos aqui o nosso trabalho, já tiveram o tempo deles, pronto. Existem características muito comuns a estes grupos, ou pessoas que são excluídas socialmente, nomeadamente são pessoas de baixa escolaridade, nunca conheceram o sucesso escolar, provém por vezes também de famílias destruturadas,
com pouco apoio, a própria família também tem baixa escolaridade e podem ou não pertencer a uma comunidade que é alvo também de segregação ou de estigmatização, que é um outro termo que vai aparecer aqui nesta conversa durante bastante tempo. Eles próprios também, por vezes, e acima de tudo, são pessoas pouco trabalhadas, por assim dizer, e que desenvolvem uma baixa autoestima, não se conseguem, elas próprias entram numa espiral e que não conseguem fazer mais do que auto-se excluir às vezes, sem terem uma outra oportunidade, porque também nós, enquanto sociedade, não trabalhamos para que isso aconteça. Existem também fatores, alguns de exclusão social, têm a ver com fatores macro, por assim dizer, aqueles maiores, têm a ver com, são nível estrutural, tem a ver com a forma como a sociedade em si está a ser estruturada. Sociedade de nível global, atenção, não é? Os fatores económicos, as diferenças financeiras que existem, o acesso à habitação, tudo que seja políticas a nível internacional, por assim dizer, é uma questão macro. O fatores meso, tem mais a ver com o espaço onde essas pessoas estão inseridas, pessoas ou grupos. Tem mais a ver, está ligado também a fatores económicos, mas a nível local. Imaginando, por exemplo, temos um fator estrutural macro, que é Portugal, as suas políticas, e depois temos um fator meso, aquilo que se passa, por exemplo, aqui em Odivelas. A influência de uma vai se notar no outro fator. E temos, por último, fatores de ordem micro. Ou seja, o ordem micro tem mesmo a ver com a própria pessoa em si, ou então com a sua família, que vai depender daquilo que a família ou que esse indivíduo consegue ou não fazer a nível de superação pessoal. No fim, acho que uma grande definição, uma das melhores definições de exclusão social, que eu vou ter que ler, que é o não ser, o não estar, o não fazer, o não criar, o não saber ou o não ter. Isto acho que é uma das melhores definições que pode-se fazer de exclusão social, ou daquelas todas que tivemos que estudar, e tu também vais estudar brevemente, e que ditam melhor aquilo que é exclusão social. E depois podíamos entrar aqui por alguns autores, que cada um tem a sua forma de ver, o Durkheim, o Marx, por exemplo, também falou da exclusão social, mas não creio que seja aquilo que podemos falar neste momento, e acho que, pronto. Olha, Rui, falámos do Durkheim, estou a levar com ele já. Calma com esse senhor, que esse senhor é uma coisa, e com o Marx também. Rui, mas diz-me lá uma coisa. É possível uma pessoa estar numa situação de exclusão social e não se aperceber disso? Ou seja, viver o seu dia-a-dia pensando que está inserido e que afinal não está. Se pensar bem um bocadinho para dentro, depois lá vai chegar à conclusão que não está. Portanto, também achas que, tal como noutras áreas, a exclusão social também muitas vezes é reprimida por quem sofre dela e não a admite? Isso é uma questão um bocado complicada. Eu não creio, sou sincero, que alguém que seja excluído socialmente não tenha um acesso, ou, por exemplo, vá para um trabalho e que não consiga ter as mesmas oportunidades de subir na carreira, ou que não consegue estar numa escola e conseguir ter um acesso ao nível de ensino igual ao de um colega, não consegue aceder à universidade, porque vem de um bairro social e toda a franja à volta dele que o vê apenas como alguém de um bairro social. Portanto, eu não creio que alguém não consiga perceber que não está a ser marginalizado. O que pode acontecer, marginalizado ou excluído socialmente, o que pode acontecer é essa pessoa conseguir estar a dar a volta por cima e essa parte da exclusão não ser um fator que vai perturbar aquilo que ele pensa para ele próprio. Agora, a exclusão, acho que isso sente-se muito bem, todos nós, um momento ou outro, conseguimos sentir de vez em quando, seja pela forma como nós nos vestimos, principalmente somos a ver no secundário, não é? No secundário, no preparatório, tinhas aquela malta que gostava de um certo tipo de música e que criava ali aquele grupinho e de alguma forma auto-excluía-se porque os outros não os conseguiam perceber aquele tipo de música. Agora estou-me a lembrar, por exemplo, do heavy metal ou do death metal, coisas do género, né? Malta do rap também tinha o seu próprio grupito e pronto, e auto-excluíam-se pelos próprios gostos que podiam ter. Ou aquelas pessoas que, voltando novamente aos bairros sociais, porque se vestiam de uma certa maneira, tinham o seu próprio vocabulário, porque tinham as suas maneiras de ser, vinham de uma cultura totalmente diferente, também eram postas de lado, porque eram vistos como, por exemplo, como um perigo. Isto acontecia imenso na margem sul.
por isso eu não creio que a pessoa em si não sinta que está a ser marginalizada. Mas isto é a minha opinião muito pessoal. Não estou-me a apoiar em nenhum estudo e nada que eu li. Não creio. Que é da tua percepção pessoal do assunto. É da minha cabecinha de canicense. Exatamente, de canicense. Maria Germano, tu ocupas uma função, agora já não tanto, mas já lidaste muito mais de perto com pessoas que não sei se podes considerar que estavam em exclusão social, tu vais-me dizer, dado que tu acompanhaste formandos enquanto profissional do IFP, esta questão da exclusão social também se reflete muito naquele pedido de ajuda para se dar a volta por cima. Portanto, quando a pessoa se dirige ao IFP, já tem aquela percepção, como o Rui estava a dizer, que, enfim, há qualquer coisa que não está a correr bem, e é um primeiro passo para poder sair. E o IFP é uma boa ferramenta para combater essa questão da exclusão social. Estás de acordo ou nem por isso? Estou de acordo e nem por isso. Porque, em primeiro lugar, muito bom dia a todos os nossos seguidores, ao Rui, à Ana Lúcia e ao David. Isto é muito complexo, as coisas nestas áreas não são simples nem lineares, porque as próprias pessoas e as comunidades são muito complexas. Em primeiro lugar, sim, de facto lidei com muitas pessoas em exclusão social e em risco de exclusão social. Lidei com muitas pessoas que de facto tinham noção que eram excluídas socialmente e que estavam em risco de exclusão social. E muitas também que não tinham essa noção e que estavam em risco de exclusão social, não tinham essa noção porque a realidade delas, para elas, era aquilo. E não se apercebiam, nomeadamente até muitas vezes no caso dos jovens. Eu lembro-me de uma formanda minha, por exemplo, estávamos às vezes naquelas sessões que eu às vezes chamava de lavagem cerebral com as miúdas, que eu gostava imenso delas. E houve um dia que perguntei-lhe, olha lá, quais são os vossos sonhos? Depois vocês acabam o curso e o que é que vocês gostavam de fazer? O que é que vocês, imaginem, podiam fazer tudo aquilo que quisessem, o que é que vocês gostariam de fazer? E uma diz-me, eu até gostava de ir para a faculdade, mas isso não é para mim. Ou seja, ela própria, porque o meio, depois claro, depois esta conversa continua, mas esta parte marcou-me um bocado, porque ela própria achava que não era, ou melhor, que o facto, um simples facto de ir para um ensino superior um dia, estava completamente vedado. E ela não tinha, e ela não sabia, e ela não percebia, ela própria estava a excluir e não percebia porquê. Porque a realidade dela era assim. Pronto. Visto isto, que eu concordava contigo que o IFP de facto é uma excelente oportunidade para as pessoas saírem, mas também não. Porquê? Porque, por um lado, convencionou-se que muitas destas pessoas, e bem, têm baixas qualificações e baixa escolaridade. Então, qual é a solução? Formação profissional, nomeadamente, no caso, os cursos de dupla certificação, quer seja para jovens, quer seja para adultos. Fica o problema resolvido, só que não fica. E não fica porquê? Porque as coisas estão feitas numa ótica de maioria, não numa ótica de minoria, não numa ótica de exclusão. E muitas vezes as pessoas, quando chegam lá, deparam-se, por um lado, com o historial de vida de sucesso escolar atrás de sucesso escolar, nomeadamente no caso dos adultos. Estamos a falar de adultos que podem ir desde os 20, 23, 25 anos até aos 30, 40, 50 e até mais idade. No historial de vida em que não tiveram boas experiências escolares, em que sempre tiveram insucesso escolar e em que se por eles próprios se convencer, burro velho, já não aprendo línguas, eu também toda a minha vida passei sempre, porque é que agora vou ter que começar a estudar e para me qualificar, eu não gosto disto, e habituam-se a viver neste tipo de vida, e lá está, e depois têm muita dificuldade sequer em perceber que podem mudar de vida e que aquilo de facto é para eles. Por outro lado, acho que só a parte da formação, isto é uma opinião pessoal minha, atenção, só a parte da formação profissional não chega, tem que haver uma resposta integrada. Claro que a formação profissional é de uma importância extrema, mas também tem que haver uma resposta integrada ao nível de um acompanhamento de educação social, que é justamente a formação que o Rui está a tirar. Porquê? Porque as pessoas não precisam só de soluções milagrosas. Por exemplo, as pessoas não estão a viver
um casebre, isa-se numa casa, numa casa no bairro social e pronto, está o problema da habitação resolvido. Não está. Não está. É um primeiro passo, mas não está. E depois também há de facto aquelas situações daquelas pessoas que chegam, que são elas próprias a procurar ou por N situações, que chegam ao IFP, de facto aproveitam, e não quer dizer que as outras depois também não aproveitem, atenção, mas é aquilo que querem, fazem sacrifícios do arco da velha que não vos passa pela cabeça para fazer a informação. Estou-me a lembrar do caso de uma formanda minha, por exemplo, uma ex-formanda minha, que esteve já com 50 e qualquer coisa, decidiu fazer um curso de equivalência ao 9º ano na área do cabeleireiro. Nestas idades é mais complicado, eu estou a falar por mim, porque a metricidade fina já não é a mesma coisa, portanto, e é um curso que requer muita metricidade fina, nomeadamente para os cortes e etc. Ela vinha todos os dias do Val da Moreira para a Alverca, portanto, imaginar o tempo que ela demorava de transportes públicos, comia uma refeição quente por dia, que era a refeição que ela tinha lá no centro que tinha direito a ela. Tinha uma filha que entretanto teve bebê e faltou um único dia, justamente quando o neto nasceu. Fez o curso, ainda conseguiu montar um espaço, tempos depois ainda conseguiu montar um espaçozinho dela, mas fez o curso, mas não imagina o esforço que ela fez, porque o curso era só da parte da tarde e ela chegou a ir de manhã, pedia às formadoras para ficar lá a trabalhar um bocadinho nos salões, porque ela própria tinha noção que tinha mais dificuldades que os outros. E agora, o ano passado fui encontrá-la em Setúbal, no Centro de Formação de Setúbal, a fazer uma equivalência ao 12º ano num curso técnico de cozinha e pastelaria. Foi uma festa, gostei imenso de ver, está excelente, está com outro ar, acho que até está mais nova. Está rejuvenescida e pronto, e orientou a vida dela e tem a vidinha dela orientada e de certeza que a esta altura já acabou o curso. E pronto, e pelo menos o 12º ano, e já tem 2 qualificações, portanto, emprego de certeza que não lhe há de faltar. Muito bem, vamos então passar aqui à Ana Lúcia. Ana Lúcia, que além também de ser uma pessoa que se preocupa muito com estas matérias, nós temos o nosso grupo e ela muitas vezes partilha coisas que vê até para alertar para este tipo de situações. Para além disso, dizia eu, faz parte do gigante mundo do movimento associativo, que também não deixa de ser uma porta aberta para combater a exclusão social, pelo menos para fazer com que haja maior socialização e havendo maior socialização, muitas vezes os caminhos também se abrem, não é? Porque contacto com outras pessoas também facilita muito. Ana, sem dúvida que o movimento associativo também ajuda a combater a exclusão social e muitas vezes também ajuda que a pessoa deixe de se resignar à situação que está e vá à procura de outras coisas. Estás de acordo comigo? Estou. De facto, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos que estão a ouvir. Eu por acaso, ia fazer uma introdução a esta minha intervenção, dizendo apenas que não sou de maneira nenhuma especialista em exclusão social, não é o meu know-how, e que possivelmente iria dizer alguns lugares comuns, talvez enviesados pela minha visão do mundo, pela minha forma de estar, da minha maneira pelas minhas escolhas políticas, sei lá, e que não iria dizer nada de jeito sobre este assunto, mas queria trazer, por exemplo, a minha experiência pessoal com relação também a assuntos ligados à exclusão social e situações que também passei. E parece-me também interessante nós trazermos para aqui a questão da classe média, dos acessos, muitas vezes, aos apoios que possam existir ou não, por parte da classe média, uma vez que nós estamos num período em que, se calhar, muitas destas situações nós estamos a trazer aqui para públicos ou por pessoas diferenciadas, se calhar vão começar a aparecer também para as pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com algumas das soluções ou dos apoios que existem para as comunidades ditas de excluídos, não é? Iria introduzir assim, como tu falaste agora da minha experiência no associativismo e de facto, e olhando para soluções, de facto nós somos uma casa aberta onde podemos não só identificar problemas,
como também a questão do desporto e de outras atividades podem ajudar as pessoas a, se calhar, encontrar um foco e o tal objetivo. Muitas das pessoas não têm um objetivo ou nunca tiveram oportunidade para pensar nesse assunto. Como é que podem sair de um ciclo de vida que não lhes permite respirar, no fundo. Digo-lhes respirar porque nós estamos aqui a falar de exclusão social e um dos problemas em Portugal que se mantém é das próprias pessoas que trabalham que também estão em risco de pobreza. E isto é um problema imenso, porque a pessoa trabalha, a pessoa todos os dias sai de casa, faz um esforço imenso e está em risco de pobreza. Porque basta, lá está, e se calhar, pensando em algumas das situações que temos visto nos últimos dias com relação, por exemplo, à ground force e outros tipos de atividades profissionais, basta ficar 1, 2 meses sem receber que a pessoa não tem como pagar a renda, a eletricidade, a água, a luz, e nós entramos depois em ciclos sucessivos são preocupantes, porque o que eu conheço do meu mundo, lá está, e agora remetendo à minha experiência, o que eu conheço da classe média é acaba-se por fazer um empréstimo para pagar uma dívida, que depois entra num outro empréstimo, que depois entra numa outra mensalidade, que depois paga outra dívida, e as pessoas entram ali num ciclo profundo de ruptura financeira. Porque muitas das pessoas não têm, às vezes, o conhecimento e a capacidade. Nós temos muita iliteracia financeira em Portugal. Isso também é um problema que nos coloca em risco enquanto população, enquanto país, porque esta iliteracia financeira, às vezes, leva-nos a tomar decisões que nos põem em risco de pobreza. E era isto que eu queria dizer sobre este assunto por enquanto. Relativamente ao que o Rui Santos falou, só queria fazer aqui uma pequena diferenciação entre esta questão da exclusão social e nós nos auto-excluirmos, entre aspas, ou grupos que se auto... Há uma questão que é o sentimento de pertença, e mesmo que nós, por exemplo, nos consideremos num grupo que não é ou socialmente aceito ou não seja a média social, nós podemos nos sentir que pertencemos a esse grupo e essa seja a nossa... não nos sentimos excluídos, nos sentimos incluídos num outro grupo. É um bocadinho diferente aqui a dinâmica, mas sim, só era para abordar este assunto também. Muito interessante, esse teu ponto de vista é muito interessante, porque eu realmente posso ser visto como sendo excluído da sociedade, mas se calhar, fazendo parte desse grupo, eu não me sinto excluído, porque estou dentro de um tal grupo. Ora bem, enquanto soluções dentro desse grupo, podem não ser convenientes para o resto da comunidade, não é? Porque me estou a colocar, possivelmente, em situações de risco, que me podem depois fazer um excluído social. E depois há outras situações que têm a ver, lá está, com comunidades diferenciadas, racializadas e outras etnias, que depois, como existe o preconceito, não é? Estão a ser arredadas, mas eles próprios têm uma comunidade. E se calhar eles encontram dentro dessa comunidade mais soluções do que a tal classe média que eu estava a dizer, que se sente muito incluída na média, não é, de um país, e que, por exemplo, fica sem acesso nenhum a um rendimento e sentimos perdidos. Eu passei por isso, e por isso é que eu queria dizer, eu passei por isso quando fiquei sem acesso a nenhum tipo de rendimento, porque houve atrasos numa avaliação de um desemprego e etc., eu fiquei quase um ano sem receber nada. Portanto, e não sabia a quem recorrer. Eu agora se calhar já sei melhor, e também por isso se calhar o meu envolvimento aqui na comunidade e no associativismo, etc., porque já conheço as casas onde bater e os sítios onde ir, mas eu com 30 anos, com uma filha de 6 meses nos braços, eu não sabia onde ir. Eu ia à Segurança Social pedir ajuda, porque era o único sítio que eu conhecia para pedir ajuda. E acabamos por não ter resposta, porque nós não pertencemos a nenhuma comunidade de excluídos. A senhora, coitada, remetia-me para a assistência social em Loures, no município de Loures. Eu telefonava, ninguém me atendia. Não sabendo eu na altura que eu bastaria ir aqui à junta de freguesia e se calhar falar com uma pessoa e eles aí conseguiam apoiar mais facilmente. Portanto, eu estava completamente vedada do mundo dos apoios sociais e daquilo a quem é que eu poderia recorrer. Só para dar um exemplo. Rui, a Ana tocou aqui num assunto muito interessante, que tem a ver com o facto de muitas vezes haver apoios e as pessoas não saberem que têm esses direitos, porque não deixa de ser um direito. E por outro lado, esta questão das culturas diferentes, que
teoricamente se auto-excluem da sociedade, mas se calhar esse auto-excluimento também advém da sua própria cultura. Eles são assim, não se querem transformar para serem inseridos numa sociedade que para eles não lhes diz nada. Portanto, há aqui uma situação que a conciliação não deve ser lá muito fácil. Mas dá-me lá a tua opinião sobre isto e, sobretudo, o que é que se pode fazer para combater a exclusão social. E quando eu digo o que é que se pode fazer, eu estou a falar, obviamente, em termos de Estado, do que é que o Estado pode fazer pelo seu cidadão para que este cidadão não seja excluído. Ou, como dizem muito bem, o partido que tu, não sendo militante, és um independente das duas listas, para que ninguém fique para trás. Ninguém fica para trás, ninguém pode ficar para trás. Pronto. Isto temos que começar. Nós temos que ser tendencialmente uma sociedade inclusiva, não é? E temos que aceitar as diferenças como parte de outras culturas, não é? Porque é que normalmente isto não acontece. Agora conto isto, que realmente há culturas que realmente arranjam soluções, não é? Soluções dentro desse próprio grupo. Imaginando, por exemplo, a comunidade islâmica. Certamente é um grupo, uma comunidade muito fechada e consegue arranjar soluções para os seus pares de uma forma que o Estado não vai conseguir. Isso acontece certamente. E acho que é nesse sentido que a Ana estava a falar, se eu percebi mais ou menos, não é? Normalmente eles conseguem. Nós temos também que ter soluções para eles, sem dúvida alguma. Mas de certeza é muito mais fácil para alguém dentro da cultura islâmica conseguir ir à mesquita ou ir falar com alguém da própria família, consegue falar com outra pessoa e dentro da comunidade conseguir então essa ajuda que está a precisar. Isso acontece imenso e vê-se muito. A própria comunidade islâmica é um bocado mais fechada e consegue essa ajuda de uma forma até bastante rápida e eficaz, não é? Mas normalmente o tipo de apoio que o Estado português pode dar a essa comunidade é que ele é a chapa 5 que não vai servir para eles. E começa um apoio alimentar tipo o POA-PMC, que é uma coisa que tem a ver com a alimentação. Eles não vai servir para eles. Ponto final, parágrafo. Eles não vão comer aquilo que lhes é dado. Pronto. E começa, não é? E o chapa 5 às vezes não serve para tudo. E daí, como estava a Maria Germã também a dizer, temos de ter equipas diferenciadas, multidisciplinares, para conseguirmos perceber o que é bom para mim não é bom para a Maria. O que é bom para a Maria não é bom para o Braga. O que é bom para o Braga não é bom para a Ana. E esse é um trabalho que deve ser eu acredito que seja muito complicado e difícil de fazer, porque todas as políticas sociais que estão a ser desenvolvidas e foram desenvolvidas até hoje, é sempre na perspectiva da maioria, que tem que servir para toda a gente, não pode acontecer. Também não podemos chegar a alguém que vive num bairro de lata, numa barraca, tirar alguma barraca e pô-lo num bairro social. Também não vai servir de grande coisa. Desculpem, não serve nada. Vai-se continuar. A exclusão passa de uma barraca para viver num bairro social. Mas continua a ser excluído. Porque não dão ferramentas, não dão na mesma oportunidades de acesso. Seja a educação, seja um trabalho qualificado e com um ordenado justo. Não é? E tudo isto o que é que desenvolve? Vai desenvolver ainda mais pobreza. Vai conseguir mais pobreza. Menos possibilidade de conseguir alimentar a família. Mais estigma. Não é? Porque também o próprio estigma, aquilo tudo nós depois, eu vou tentar explicar isto de uma maneira que vai ficar confusa, de certeza. Porque nós e durante muito tempo nós vivemos com aquela ideia que quem veio de um bairro social é um bandido. O que na maioria das vezes não é verdade. Mas nós crescemos a ouvir isto. Agora, a nível de apoio, realmente, e acho que o Covid, uma das coisas mais positivas que o Covid trouxe, sem ser o resultado dos testes, infelizmente, foi exatamente que as pessoas começaram a perceber onde é que podiam buscar ajuda. E essa ajuda vem do trabalho. Eu, ao contrário de muitos camaradas, eu sou um grande fã do trabalho de proximidade das juntas de freguesia e acho que o trabalho das juntas de freguesia veio provar exatamente aquilo onde é que está aquela coisinha da formiguinha onde consegue chegar muito mais facilmente a quem precisa e de uma forma um pouco mais personalizada. Mas o caminho tem que ser feito de retirar o tratamento de chapa 5, não é? Como tu quando vais ao médico, tens uma dor de cabeça, dão-te um Brufeno, uma coisa qualquer desse género, que eu não faço a mínima ideia do que é.
Se for lá a Maria Germana tem uma dor de cabeça, eu vou-lhe dar exatamente o mesmo comprimido. Mas, se calhar, o que está na base dessa dor de cabeça são coisas totalmente diferentes. Não é? E aquele comprimido, aquele brufenozinho, ou paracetamol, ou o que é, não te vai servir de nada. Pode servir para a Ana, pode servir para a Maria, mas para ti não vai servir porque a base da tua dor de cabeça é uma coisa totalmente diferente. E mal comparado, é o que temos que fazer aqui. Principalmente criar ferramentas para que as pessoas possam ser autónomas e terem capacidade de levar a sua autoestima e conseguirem a partir daí passar essa mensagem. Eu não digo na nossa geração que isso não vai ser possível, mas conseguir passar essa mensagem para os filhos, para eles perceberem que não são diferentes dos outros, para não se sentirem diferentes dos coleguinhas quando conseguem ir à escola, porque têm uns ténis da Nike, eles não têm, e essas coisas mexem muito com as crianças, e perceberem que realmente não é isso que vai fazer a diferença, não é isso, mas sim o que está dentro deles, e essa capacidade, não vamos ser nós que vamos ter coisas, não vamos conseguir fazer isso, mas temos de trabalhar para que isso seja implementado mais para a frente. Tenho disse, como diz outra senhora na Assembleia. Sim, senhora. A Maria, já se falou aqui de tanta coisa. Esta questão da exclusão social também tem aqui um paradigma que é aquilo que eu estava há bocado a dizer, que é as pessoas muitas vezes perdem-se, e a Ana também disse isso mesmo, referiu agora mesmo, porque quem liga à televisão e vê os políticos a falar, isto é uma maravilha, há apoios para isto, há apoios para aquilo, há apoios para aquilo outro, mas depois quando uma pessoa precisa mesmo de um apoio, sente-se um bocadinho perdida. Por exemplo, e pegando no exemplo do IFP, quando uma pessoa tem dúvidas, vocês têm a preocupação de explicar às pessoas as várias soluções que têm, porque não é chegar ao IFP, olha, eu quero fazer um curso profissional, pronto. E a pessoa fica toda contente, inscreve-se e depois logo se vê. Quer dizer, há uma preocupação de encaminhar a pessoa para o sítio certo, ou a pessoa já tem que vir com a lição estudada de trás? É assim, e isso é uma das questões que às vezes me ponho a pensar, porque lidamos com todo o tipo de pessoas, nós orientamos-las muitas vezes para o emprego ou para a formação. Portanto, normalmente uma pessoa quando está desempregada ou quer mudar de emprego, vai ao centro de emprego, inscreve-se para receber o seu subsídio de desemprego. Em situações de outro tipo de carências, podemos remeter para poderem trabalhar, para fazer o RS. É exatamente aí que eu queria chegar, que é, não é só a política do chapa 5, como o Rui Santos disse, ou seja, a pessoa chega lá, eu quero me inscrever, pronto, quero ter direito ao subsídio, pronto, e vocês, está bem, toma lá, inscreve-se aqui e depois logo sei o que é que vai acontecer. Vocês têm essa preocupação de tentar perceber de onde é que vem a pessoa, o que é que a pessoa, quais são as áreas que a pessoa gosta mais, e incutirem na própria pessoa as soluções que vocês têm, ou seja, dizer assim, olha, se calhar o melhor é ir por aqui porque vocês já têm este trajeto de vida, ou se calhar é melhor ir por outro caminho porque você tentou aqui e não conseguiu. Portanto, há essa preocupação? Há um bocado essa preocupação. Agora, a questão é, ou melhor, tem também existir os gestores de carreira para trabalharem mais proximamente com os utentes. E depois, quando o utente chega muitas vezes aos centros de formação, porque no atendimento a nível do centro de emprego é feito de uma maneira, portanto, e nós, os técnicos que estão a coordenar as ações e mesmo os formadores, estão com as pessoas durante muito mais tempo. Portanto, é muito natural, às vezes até certos tipos de carências que nós consigamos perceber, nomeadamente no caso de violência doméstica, porque é muito fácil, não é difícil uma mulher vítima de violência doméstica chegar a um centro de emprego e o colega que lá está no centro de emprego não se aperceber disso porque está a trabalhar com ela durante meia hora, mais ou menos, não se consegue aperceber. É preciso algum tempo para que se comecem a perceber os sinais e então se consiga fazer esse tipo de encaminhamento. E esse tipo de ajuda específica à vítima de violência doméstica, que lá está, não passa só pela resposta, muitas vezes, das situações oficiais, das questões oficiais dos apoios, mas também passa muito também pela própria consciencialização que aquilo não é vida para ela, ponto. E que ninguém tem o direito de viver assim. E que ninguém pode estar em casa a levar todos os dias, ou dia sim, dia não, ser agredida pelo marido com filhos pequenos isto são trabalhos que são muito, muito, muito complexos de serem feitos. Isto lá está, isto não é fácil. O que é que eu acho? Muitas vezes, e
pronto, e nós também fazemos algum acompanhamento, nomeadamente de jovens a nível da CPCJ, que quando existe algum jovem que está a ser acompanhado com a CPCJ local, e muito bem, pede-nos para fazer relatórios mensais do desenvolvimento do jovem, da assiduidade, do desempenho, etc., para haver um maior acompanhamento. Agora, eu acho que, isto é a minha opinião, isto não chega. Tem que haver uma situação mais articulada, porque há muita coisa que tem que ser trabalhada prévia, nomeadamente em pessoas em risco de exclusão, e já não estou a falar nos excluídos, estou a falar em pessoas em risco de exclusão, lá está a tal classe média que basta ficar desempregado para lhe querer o Carmo e Trindade, que não faz a menor ideia do que há de fazer. É o caso das pessoas que se vão desenrascando, que vão tendo trabalhitos precários e com o RSI lá se vão organizando e lá não lhes falta comida em casa, mas também não têm assim uma vida por aí além, e que o problema não é só o problema delas, não é só um problema económico, é um problema também sobretudo de forma de estar na vida, porque não conhecem outra forma de vida. Os pais viviam assim, a comunidade vive assim, eles também vivem assim, porque não têm noção que existe outra realidade. Não? E que pode existir outra realidade nos filmes, mas que não é deles, e não é para eles. Foi o caso daquela minha ex-formanda, que eu até gostava de ir para a faculdade tirar psicologia, mas isso não é para mim. Pronto, e pode ser para ela, pode ser para ela. Como é evidente, toda a gente tem esse direito, que é um direito que está consagrado na Constituição Portuguesa. Tem que haver, e é importante, eu se calhar tenho uma opinião que é importante que se comece a trabalhar muito a nível das escolas, logo no ensino pré-escolar e no básico, logo com as crianças, começar a fazer esse tipo de trabalho, envolver as famílias, respostas integradas para, por exemplo, até mesmo em termos de, então o caso dos toxicodependentes em recuperação ou já recuperados, então esse é um problema complicadíssimo, que é a questão dos horários. Uma pessoa num curso tem que cumprir um horário, tem um horário de entrada e tem um horário de saída. Para um toxicodependente, aquilo é uma tortura, é matarem, e há muitas situações de recaída, há muitas situações até de recaída da própria dependência, porque muitas vezes lhes falta esse acompanhamento, que o IFP não tem capacidade para fazer, nem está nas suas genes, atenção, mas que também muitas vezes tem que ser feito a nível da comunidade onde ele está inserido, mas tem que ser feito articuladamente. Pronto, temos que arranjar respostas conjuntas, estratégias pedagógicas conjuntas, que tem que ser assim, porque obviamente que com este toxicodependente, quando está a querer quando tem na sua fase de reinserção social, tem que perceber que tem que fazer, cumprir um horário para trabalhar num emprego, mas que se calhar numa primeira fase as coisas não podem ser assim tão rígidas e tão lineares, porque ele não aguenta, pura e simplesmente não consegue. É a mesma coisa de estarmos a pedir a uma pessoa, sei lá, um invisual que consiga escrever sem saber fazer, sem saber brar, não é capaz. Portanto, estamos a falar de situações assim deste género que muitas vezes quem está de fora não tem esse tipo de noção e diz, olha, mas até se está a dar formação profissional, até há um programa específico para ele, até se calhar tem direito a rendimentos e etc. Mas o verdadeiro problema dessas pessoas não são, dessas e de outras, não é o problema económico e muitas vezes não é só qualificação. É a forma, muitas vezes, como se as coisas estão preparadas e estão apresentadas, e esse trabalho tem que ser feito e não é feito, e tem que ser feito e não se vê resultados no ano ou no 2. Se calhar naquela geração de adultos, se calhar o efeito não se vai fazer, mas se calhar já se pode vir começar a fazer na geração dos filhos deles. É um trabalho moroso, à la longue, é como se fosse uma maratona, mas que tem que ser feito. Tem que ser feito porque, tal como o Rui, apesar de não ter partido, acho que ninguém pode ficar para trás. Pois, exatamente. Ninguém deve ficar para trás, mas infelizmente muitas vezes fica-se para trás, exatamente. Pois, mas, olha, Lúcia, pois,
Pegando no teu exemplo que tu deste há bocado, em que tu própria tiveste algumas dificuldades em conseguir perceber que tipo de apoio, sim, exato, que tipo de apoio tinhas direito e aonde é que devias recorrer. Quanto é que havia de ter? Exatamente. O que é que como é que tu, enfim, tu obviamente depois deves ter encontrado a solução, mas como é que tu o fizeste? Tiveste que ir à procura e como é que tu procuraste? Na net, bem, naquela altura se calhar ainda não havia esta diversificação dos meios que é hoje, não é? Portanto ainda era mais difícil. Mas como é que tu fizeste? Bateste às portas, andaste de porta em porta até te darem um sinal positivo? Como é que Olha, fizeste isso? como é que eu fiz? Depois, é assim, isto é uma coisa fundamental, depois que também trouxe para outro tipo de experiências que tive posteriormente com esta minha experiência pessoal e que levei, é assim, e é um facto, e voltamos a falar também da questão das discriminações sociais, etc. A rede onde tu estás é inseridamente importante. As pessoas com quem falas e as redes que tu... e isso é fundamental, estabelecer redes, parcerias. Felizmente, eu tenho também um apoio familiar e o que vale se calhar é muitos dos jovens ou jovens adultos nestes períodos é o apoio familiar, não é? Não posso, mas conheço muitas pessoas que não têm essa facilidade. Mas o que eu senti-me excluída socialmente, entre aspas, excluída no sentido em que eu não conseguia obter respostas para a minha situação e não obtive. Eu não tive apoio nenhum. E estamos a falar de uma pessoa com formação académica, portanto, olha, tu não esse é uma das não és analfabeta, não és... Esse foi um dos primeiros preconceitos que sofri, tanto na Segurança Social como no IFP. Ou seja, uma pessoa licenciada chega a querer fazer formação profissional, a querer ter algum tipo de apoio e não há nada para nós. E eu na altura falei, mas eu quero ser jardineira, eu adorava trabalhar com plantas, eu adorava ser jardineira. Eu adorava, por exemplo, um curso de cozinha. Pronto, qualquer coisa. Não há nada. Se és licenciado, já não precisas de fazer formação. Primeiro ponto. Opa, é uma opção, mas acontece. Portanto, a outra opção, outra situação que eu se calhar vou falar aqui da experiência, muitas pessoas nas minhas condições que tentam recorrer a este apoio, eu agora só para introduzir um pouco mais na altura, eu fui mãe, portanto fiquei desempregada na altura em que estava grávida, mas devido àquela, pronto, foi uma coisa de comum acordo, na altura depois de terminar o subsídio de desemprego tu tens que pedir o apoio, portanto, da maternidade, o apoio da parentalidade e depois tens que voltar a entrar no subsídio de desemprego. E não sei como, perderam os meus papéis e etc. E isto é um processo que depois só podes reclamar passado 3 meses, portanto, estás à entrada do processo e até 3 meses eles não te analisam. Depois, entretanto, passado 3 meses tu reclamas, eles descobrem que afinal o meu processo estava perdido, são mais 3 meses para analisar. Portanto, resumindo e concluindo, eu fiquei quase um ano sem receber nada. Depois recebi, mas fiquei sem... E nesse período eu disse, pá, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu tenho que pagar a renda da casa, tenho que alimentar a minha filha, eu preciso de apoio. E é óbvio que nem RSI, nem outro tipo de apoio, porque lá está, eu era proprietária, depois é uma das coisas que eu descobri, porque é que os ricos não têm nada em nome deles. Eu não sabia que o facto de ter um carro e uma casa em meu nome não me dava possibilidade de nada. A solução que me deram é vender a casa ou vender o carro. Eu ia receber 500 euros por um Renault Clio de 1900 troca ao passo, ia vender a casa e ia pagar se calhar o triplo por uma renda, não é? Porque as rendas não estão baratas, e pagar o triplo pago pela hipoteca da minha casa que já comprei há não sei quantos anos. Era a solução que me davam. Mas isto para dizer que eu acredito, eu estou a falar disto também, porque eu acredito que neste momento, com a situação que estamos a viver hoje, onde muitas das pessoas vão ficar e estão a ficar sem qualquer tipo de rendimento, possivelmente isto irá acontecer. E agora o David desapareceu. Não, estou cá. Percebes? Tu ficas mesmo sem nenhum acesso a nada e posso trazer outra experiência que também tive com uma amiga minha, que infelizmente era uma profissional liberal, que trabalhava, dava formações, também trabalhava na área das medicinas e etc., dava consultas, e que adoeceu, ficou com cancro. Na altura, ela teve que deixar de trabalhar porque ela precisava dar prioridade aos seus tratamentos e não tinha como fazer esse tipo pronto, não conseguia dar as consultas e etc. E ela teve
uma senda enorme, eu e ela a tentarmos arranjar apoios, e de facto ela ficou sem casa, ficou sem onde ficar, ela não tinha apoio familiar neste caso, e tu ficas vedado de... pronto, uma coisa que eu não sabia, a Santa Casa da Misericórdia só funciona, só apoia pessoas do município de Lisboa, por exemplo. Se tu pertences a outro município, a Santa Casa da Misericórdia não te pode ajudar. Isto era uma coisa que eu não sabia, e eu não acredito que haja muitos portugueses que saibam disto. Tu, se moras na Amadora ou se moras em Loures, não tens apoio da Santa Casa da Misericórdia. Mas certamente terás apoio noutros sítios, é a tal coisa, é a falta de informação que muitas vezes... Por isso eu disse, exatamente, eu não quero acreditar que isso seja propositado para evitar que haja mais gente a pedir apoio, mas enfim, eu não digo já isso, por exemplo, nem eu, nem as pessoas da minha família, nem as pessoas que eu conhecia ou que eram da minha proximidade, nunca tinham vivido este tipo de experiências e não sabem quem recorrer, não é? Não sabem, eu não sabia. Muito bem, já estamos com quase 40, já passámos 45 minutos de programa, mas ainda queria fazer aqui um pequeno, 5 minutos a cada um de vocês para vocês me dizerem, darem a vossa opinião do que é que poderá eventualmente acontecer no futuro. E começava pelo Rui. Rui, esta questão da multidisciplinaridade no combate à exclusão social é o futuro? É o futuro, vá? Tem que ser. Ou trata-se do futuro? Tem que ser o futuro, porque nós não podemos estar apenas dependentes da segurança social, dos técnicos do emprego, não podemos estar dependentes apenas de uma... e uma coisa que a gente se esqueceu, e a culpa foi minha, que é o papel fundamental das IPSS neste combate. E eu já fui presidente de uma IPSS, sei muito bem o trabalho que as IPSS fazem, que se substituem ao Estado, com recursos próprios, portanto não é só o dinheiro das seguranças sociais. Eu sei porque na associação onde eu estava, todos os domingos tínhamos que organizar bailes dançantes para fazer receita adicional, para termos apoios para além daquele que a Segurança Social comparticipava, e nós tínhamos apoios para além disso, e fica aqui o meu pedido de desculpa às IPSS, porque realmente podíamos ter falado um bocadinho delas, não falámos, mas se calhar fica para outro programa. Rui, força, futuro. Pronto. Não, e realmente fritas bem, e hoje em dia nota-se muito, não é? E temos acesso a números, cada vez são mais as pessoas a pedir apoios, exatamente aos centros, às IPSS, aos centros comunitários, ou como queres. As próprias juntas também apoiam cada vez mais financeiramente e também a nível logístico, essas mesmas IPSS, devido também a esses aumentos de pedidos de apoio, seja alimentar, seja de roupa, seja até mesmo para, agora nesta altura não dá, mas para ficarem nos seus ATEs, cuidar dos miúdos. Houve um aumento brutal. Mas voltando atrás, sim, o futuro tem que ser equipas multidisciplinares, tem que haver partilha de informação, há que trabalhar em conjunto, estas redes que a Ana Lúcia falava muito bem, porque sem comunicação, a informação daquilo que se passa aqui na minha casa, o problema que eu possa ter, eu compreendo muito bem o que a Ana Lúcia estava a dizer, porque também já me aconteceu o mesmo, compreendo perfeitamente, e tu ficas com aquela frustração assim, caramba, tenho uma casa, quer dizer, não posso pedir nada, não posso ter uma ajuda, porque tenho isto. Então, o que é que me falta? O meu pneu da minha carrinha que vai-me pôr a comida no prato? Pelo amor da santa, não pode ser. Não podemos pensar apenas em percentagens e números, porque não podemos pensar assim. E acima de tudo, e voltando ao que a Maria também estava a dizer, há que identificar estes problemas numa fase ainda muito cedo. E as escolas, sem dúvida, têm que ter um papel importante na sinalização. As escolas, as CPCJs, têm que estar cada vez mais atentas, porque, e principalmente devido a esta pandemia, não vamos ficar por aqui com os números pedidos de apoio, certamente. E só que uma parte, independentemente de se falar muito dos RSIs e tudo mais, só isso não chega para as pessoas saírem da pobreza. A percentagem da solução que o RSI apresenta são pouco mais do que 20% para uma pessoa conseguir ter qualquer coisa para comer. Não te vai retirar da pobreza, mas pronto, sem dúvida alguma que vai tornar isso um pouco menos severo. O RSI não serve não é uma pílula dourada que resolve os problemas todos, como muita gente quer fazer parecer. Mas só que uma parte.
a maior parte, tu vê como as instituições também não, vais para roubar aqui tempo a alguém, como as instituições também não funcionam, lá está, não funcionam em rede. Existe aqui um caso de uma pessoa em situação de sem-abrigo, que ele próprio quer trabalhar, e ele tem um local de trabalho numa das juntas do nosso concelho, garantido. Só que não consegue, porquê? Porque não se consegue inscrever no Centro de Formação e Emprego. E não consegue porquê? Porque a morada dele, no cartão de cidadão, ainda está com a morada de há 12 anos atrás, quando ele ainda era casado em Lisboa. E depois não consegue mais porquê? Porque depois quer pedir um papel à Segurança Social, como não tem morada, não pode pedir o papel da Segurança Social. E essa situação é uma pescadinha de rabo na boca que aqui anda. E o senhor, coitado, quer realmente fazer essa vida, desculpa-me a expressão, quer trabalhar, mas burocraticamente não se consegue resolver o problema dele. Pronto, e despeço-me com amizade até ao próximo programa. Mas há coisas que não é tal coisa, né? Até ficamos de boca aberta sem saber o que pensar disto. Maria, o que é que achas que vai acontecer no futuro? Também esta questão da multidisciplinaridade, já se percebeu que sim, tem que acontecer, e se calhar esta coisa da burocracia que também tem que ser ultrapassada, porque bem, continuamos a viver no papel, que falta o papel, neste caso falta a morada. Não, tem que ser por aí, tem que haver mais comunicação entre os organismos e os técnicos. Há a situação das coisas que vão começando a funcionar, mas cada vez mais o caminho tem que ser por aí. Relativamente a esta situação que o Rui diz, eu de facto não tinha noção disso, até que uma colega minha, que por acaso até vive na zona de Loures, há vários anos que colabora como voluntária pelo IFP numa iniciativa muito interessante da Comunidade Vida e Paz, que todos os anos faz na cidade universitária, que é a festa de Natal dos excluídos, da população excluída em Lisboa, que é justamente, faz parcerias com várias instituições, o Instituto dos Notariados, o IFP, a Segurança Social, as Finanças, etc. E uma pessoa que chegue lá e que pretenda, por exemplo, fazer uma alteração, quer emprego, ok, então alguém encaminha, então, mas para isso é preciso tratar do cartão de cidadão, vai imediatamente ali e trata do cartão de cidadão. Tratar do número o NIF, vai às finanças. Tentar perceber se tem algumas dívidas pendentes ou não para poder organizar, para poder começar a organizar a sua vida. Segurança Social também o ajuda, ou seja, a pessoa consegue, e claro que chega ao IFP, também tenta perceber que tipo de respostas é que existe a nível de emprego, a nível de medidas de apoio a emprego, apoio à contratação, etc., e também a nível de formação. Essa iniciativa, que infelizmente só é feita durante uma vez por ano, na altura do Natal, durante 3 ou 4 dias, e funciona muito a nível de voluntariado, porque são os próprios técnicos que se voluntariam para lá estar, que eu acho que isso é de louvar. Porque é do tempo pessoal deles, porque aquilo funciona no fim de semana, penso eu, do 8 de dezembro, portanto apanha aqueles dias, e pronto, e tem que ser, e é de louvar, e que estão ali para ajudar as pessoas, e as pessoas ficam ajudadas, e as pessoas saem dali. Agora, a minha pergunta é, porquê é que não se fazem mais vezes? Porque se calhar resolvesse o problema daquele senhor que precisa de um emprego e quer-se fazer à vida e que está numa altura em que tem que dar o passo, e não consegue porque há uma série de burocracias que o impedem de conseguir nomeadamente ter uma morada. Pronto. Exatamente. Se calhar podia-se começar a pensar também em IPSS ou até mesmo nas juntas de freguesia, tentar perceber até que ponto é que não se conseguia fazer algo semelhante que pudesse ajudar as pessoas nesse sentido. Ou então os próprios organismos públicos perceberem destas excepcionalidades e criarem também uma excepcionalidade, porque não faz sentido nenhum. Se uma pessoa é sem abrigo, não tem morada, e portanto não tem morada, não tem mesmo. Portanto, não é possível. Pronto, não é possível. E não sendo possível, tem que ser criada aqui a tal excepcionalidade para uma situação de exceção. Ana Lúcia, o futuro. Desculpa, diz isto. Muitas vezes, e estou-me a lembrar de outro caso de uma outra miúda que tentámos ajudar de outra forma, mas que não foi possível por outro tipo de situações. Não sei se é o caso daquele senhor que o Rui estava a falar, mas há pessoas que vivem em casas-abrigo, nomeadamente, estou-me a lembrar de casas de Comunidade Vida e Paz, que não pagam renda ou pagam uma coisa
básica mesmo, ou que, por exemplo, no caso do Exército de Salvação, por exemplo, também tem as suas casas-abrigo para pessoas que estão a tentar reintegrar-se na sociedade e que eles trabalham com elas. E que eu também, isto sou eu a dizer que não tenho a noção se isso, por exemplo, em termos de legislação, é aceite como morada, como residência das pessoas. Pronto, não sei se é o caso dele, a pessoa não tem que estar a viver na rua para não ter morada, pode estar a viver numa situação temporária destas e se calhar não tem direito, e se calhar essa situação não se paga, não se... Isto é uma pescadinha que cabe na boca. Se permitir, posso contar outro exemplo, se o moderador e a Ana também não se chatear muito. Não, força. Porque isto é muito complexo, né? Esta democracia é uma coisa parva e complexa, porque é o tal papel para teres o papel, que é preciso buscar o papel ao papel, não sabes lá onde. E andas sempre aqui que é para te atrasar tudo. Às vezes fica a pensar que o objetivo é conseguir que tu te atrases tudo e que não tenhas direito a nada. Pronto, é um desabafo. Aqui, outro caso que aconteceu, esse tipo de situação que estás a dizer, tal e qual como toxicodependentes que estão a fazer as curas e estão naquelas casas lá, não sei lá. Aconteceu, estava nas mesas de voto e aconteceu-me um senhor que agora está a morar aqui em Caneças. Lá está, também não alterou a morada. Alterou a morada para poder aceder ao tratamento e quando veio para votar tinha uma morada de Palmela. E ele próprio nem sabia disso. Não, sério, eu quero votar. A gente chegava ali, mas o seu número não está aqui, o seu nome não está aqui neste caderno. Depois fomos ver lá pelos códigos que são facultados nessa altura, e o senhor você tem que ir votar, não sei, na escola, já não lembro do nome, em Palmela, que era onde ele estava a fazer a cura. E este senhor, que aqui de Odivelos tem morado há 12 anos, a morada dele é a antiga casa da mulher. Toda a correspondência, tudo o que ele podia ter de correspondência, tudo aquilo que ele podia de avisos, de ofícios, fosse do que fosse, está aí a parar tudo à casa da mulher. Nele já sabe se mora lá ou não. Pronto, é só, disse. Disseste muito bem. Ana Lúcia, o futuro? Olha, muito brevemente, uma nota positiva, uma nota negativa. Uma nota positiva, de facto, é chamar aqui outra vez o papel realmente das redes e das juntas de freguesia. E todos os conselhos municipais que existem, que integram diversas entidades de forma a combater a pobreza e diminuir a exclusão social. Por exemplo, eu neste momento sei que eu tenho o número de telefone da pessoa que trata da assistente social da junta de freguesia. Se eu identificar uma situação, eu posso lhe telefonar diretamente, explicar a situação e facilmente nós conseguimos começar a disputar algum tipo de apoio. Portanto, isso realmente é muito positivo e espero que outros municípios também tenham este tipo de mecanismos. Depois é outra situação também em Portugal que existe, apesar de nós pensarmos que as pessoas dos meios rurais são mais pobres e são se calhar menos providas de determinados recursos, o que é facto que em Portugal é na malha urbana onde os fenómenos de exclusão social são mais prementes. Portanto, felizmente nós temos este tipo de redes. Uma nota menos otimista, quero eu dizer. E queria chamar também para aqui a atenção. Nós realmente nós temos diversos recursos, apoiamos da solidariedade social. Para mim ainda existe um bocadinho na cabeça das pessoas, eu considero que ainda há diferenças entre solidariedade social e a caridade. E muitos vivemos ainda na caridade. E estão a começar a despoltar um sem número de movimentos, muitos baseados em antigas ideias e antigas concepções, mas muitos também trazidos por novos movimentos religiosos que apelam que a riqueza ou a fonte financeira, não é? Existe para quem se dedica a Deus e se dedica a Cristo, etc. Uma série de coisas. E estamos a ver novas formas de governar, onde se acha que as pessoas são pobres porque querem ser pobres e as pessoas que são ricas têm direito a serem ricas. E isto é um discurso muito perigoso, que pode minar, de certa forma, tudo isto que nós aqui estivemos a falar. Nós estivemos realmente a falar, estivemos a observar um determinado problema social, falamos das soluções que podem existir, mas, de facto, se começarem a existir cada vez mais movimentos que comecem a dizer que as pessoas são pobres ou o toxicodependente, se não vai a horas ao curso, então ele que se desenrasque,
não precisa de ajuda, ou que a pessoa vive em comunidade e lá está, autossegrega-se, portanto não tem direito a pertencer à minha comunidade, porque também nem sequer reúne as condições para ser uma verdadeira pessoa de bem. Isto é problemático, e, portanto, isto é a minha nota menos otimista aqui para a nossa conversa, e eu gostaria que as pessoas tivessem atenção e que, de facto, ninguém escolhe ser pobre, ninguém escolhe estar excluído. Muitas das pessoas não têm os recursos para pensar em alternativas e como sair da tal ciclo vicioso, entre aspas, muito facilmente, e é outra coisa que eu queria apelar, muito facilmente entramos nele. Infelizmente, por falta de literacia financeira, etc., basta 1, 2, 3 meses sem nós termos qualquer acesso, e eu agora imagino aquelas pessoas que estão há um ano fechados, os seus negócios fechados, para que nós facilmente entremos na armadilha de pedir o empréstimo para pagar o empréstimo, para pagar o outro empréstimo e outro cartão de crédito, e estamos numa redoma que depois ficamos, lá está, prisioneiros de uma realidade, e muito facilmente entramos depois em movimentos de raiva e de ódio. E quero chamar outra vez a atenção à situação do Capitólio, daquela senhora que faleceu na entrada do Capitólio. Ela estava completamente cheia de dívidas e para ela, na cabeça dela, o problema eram os democratas e não eram as instituições bancárias que lhe colocaram nessa situação a proveito deles próprios. Portanto, era isto que eu queria chamar. Sim, senhora. Ficamos então já com mais de 1 hora de programa. Foi um programa cheio de conteúdo. Muita coisa haveria por dizer. Não é o especial ou não é? Exatamente. E já não há tempo, mas dizer-vos que vos considero uns paineleiros de bem. E, portanto, como são pessoas... Olha. Não sei se quer ser ofendida. Vê lá. Esta hora. Tu vê lá se queres acabar bem o programa. E pronto, e entretanto senti-me um excluído, não social, mas um excluído desta reunião pela reação dos meus colegas aqui do painel e portanto, olha, já que não gostam de ser paineleiros de bem, pelo menos fiquem bem, já não é mal de todo. Um grande abraço a todos e beijinhos às meninas. Um abraço. Fiquem bem, obrigado. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.